Aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1. A palavra do Ami Yahushua nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Yahu, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, que é Kadosh, e agradável a Yahu, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahu. Aleluia! Podeis vos assentar, amada igreja. Aleluia! Amada igreja do Salvador Yahushua, estejais atentos para ouvir a voz daquele que era e que é e que há de vir, daquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos que Yahushua, ele se faz presente em nosso meio, e ele se faz presente para falar conosco. E ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E aqui estamos para ouvir a voz do nosso eterno bom pastor Yahushua. Amados irmãos e irmãs, nós temos que nos atentar com o máximo de diligência acerca das palavras que estão saindo da boca do nosso Salvador. E nós precisamos, irmãos, viver de acordo com os mandamentos que ele está prescrevendo na sua palavra, porque a única maneira de nós provarmos que estamos vivendo em espírito na presença do nosso Salvador é procurando obedecer os teus mandamentos. Ele quer nos criar em verdadeira justiça e pureza de caráter. Assim como ele é, ele quer que nós sejamos também. Yahushua, ele é o nosso ame mestre, é ele que possui domínio sobre nós, é ele que nos ensina de que maneira devemos andar para agradar a ele em todos os termos da nossa vida. Então nós não podemos resistir o Espírito de Yahushua que fala conosco aqui nesta noite. O Altíssimo, ele quer que nós estejamos apresentando o nosso corpo como uma oferta viva, uma oferta Kadosh, uma oferta agradável aos seus olhos. Como é que nós estamos apresentando os nossos corpos diante do nosso Criador? Estamos apresentando os nossos corpos como corpos imundos, como corpos que não têm alegria nem desejo de servir a Yahu em novidade de vida? Ou nós estamos apresentando os nossos corpos como se estivesse apresentando a qualquer um? Irmãos, o Altíssimo Yahu, ele é digno de receber toda a honra, todo domínio, todo poder, toda exaltação. Ele é digno de receber o melhor que nós podemos oferecer para ele. Ele nos ensina que o nosso corpo deve ser um corpo Kadosh, um corpo que não tenha o reinado nem domínio do pecado sobre ele. Nós temos que estar sempre, irmãos, zelando do nosso corpo. Nós temos que estar sempre nos atentando acerca do que nós estamos fazendo com o nosso corpo, através do que falamos, do que vemos, do que ouvimos, através do nosso comportamento, através do nosso testemunho, porque o Altíssimo Yahu, igreja, ele contempla todas as coisas. A pureza que deve está dentro de nossos corações. Nós temos que expor esta pureza
para fora de nossos corações, não expulsando esta pureza, mas sim revelando esta pureza no nosso exterior. Quando uma pessoa está pura de espírito, aquela pessoa, ela expõe esta pureza do espírito dela para o seu corpo exterior. Sabemos, irmãos, que nós devemos andar em espírito e não devemos estar cumprindo com as concupiscências pecaminosas da nossa carne. E isso é de suma importância para o crescimento espiritual na comunhão com Yahu, nosso Criador. Que venhamos manter o nosso corpo em santificação e honra. O que significa manter o nosso corpo em santificação e honra? É não permitir que o pecado reine em nosso corpo mortal. Há diversas maneiras de nós pecarmos contra a pureza do Altíssimo. Porque nós estamos, irmãos, ligados a um corpo carnal, que é terreno, que ama as coisas deste mundo, que tem prazer nas coisas deste mundo. Servir a Yahushua é servir aquele que é espírito, igreja. E Ele quer que nós estejamos apresentando o nosso corpo através de um viver em espírito e em verdade, para que o nosso corpo seja oferecido a Yahu como uma oferta viva, agradável e kadosh perante a presença daquele que é kadosh. A palavra de Yahushua, ela nos diz, igreja, que nós temos que sermos kadoshis como Yahushua é kadosh. Porque na sua palavra diz que Yahu, ele não nos chamou para a imundícia, e sim para a santificação ou purificação. Yahu, ele quer andar com um povo puro, um povo limpo de mãos e puro de coração, um povo imaculado, irrepreensível, um povo zeloso, um povo sóbrio, um povo honesto, um povo que repudia os desejos pecaminosos da sua carne. Jamais podemos andar com Yahu, nosso Criador, se Ele não contemplar em nossa vida espiritual um espírito de pureza que possa agradar os seus olhos em toda a nossa maneira de viver. Há muitas pessoas que pensam assim: eu preciso preparar o meu corpo para apresentar o meu corpo numa adoração ao Altíssimo Yahu. Irmão, sacrifício de louvor não é especificamente você tomar um banho, pôr a melhor roupa que você tem, pôr a Bíblia debaixo dos seus braços e vir para uma casa de oração. Sacrifício de louvor é viver uma vida onde você repudia o pecado veementemente todos os dias da tua vida. Nós temos, irmãos, que contemplar a vontade do Altíssimo prevalecendo em nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. Para muitos, aquilo que nós anunciamos é loucura, mas para aqueles que são nascidos do Espírito de Yahushua,
Estas palavras que cobram de nós um viver de verdadeiro adorador, um viver de um povo que ama a justiça do Altíssimo Yahweh. Para nós estas palavras são palavras de vida eterna. São palavras que manifestam o poder de Yahweh para nos conservar na sua comunhão. Irmão, se Yahweh não conseguir purificar o teu coração, o Espírito que habita em seu ser não provém dele. Porque Yahushua, ele dá o Espírito dele a todos quantos são submissos a ele. Ele disse aos seus seguidores: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Qualquer que venha a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, filhas, irmãos e irmãs e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor. Para seguirmos a Yahushua, que é o Espírito da verdade que fala conosco, revelando qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade divina, nós temos que compreender que Ele quer que nós estejamos conservando o nosso corpo em santificação e honra, para que Ele receba o nosso sacrifício como uma oferta viva, kadosh e agradável perante os teus olhos. Aleluia! Aleluia. Irmãos, entrar na presença do Altíssimo Yahweh requer de nós temor, porque Yahweh, ele é extremamente zeloso. E Ele não permite que nós venhamos viver uma vida de rebeldia perante os ensinamentos que Ele traz dia após dia aos nossos corações. A palavra do Altíssimo Yahweh, ela nos diz que o nosso corpo pertence a Yahweh. E um dia nós vamos ser julgados diante do tribunal de Yahushua, para que venhamos prestar contas de tudo que temos feito por meio do nosso corpo, que na verdade não é nosso e sim do Altíssimo Yahweh. Sacrifício vivo, kadosh, sacrifício verdadeiro e agradável. O Altíssimo, Ele só recebe daqueles que são verdadeiros adoradores, igreja. Porque o verdadeiro adorador, ele sabe a quem ele está adorando. De que maneira nós estamos apresentando os nossos corpos na presença daquele que diz que o teu corpo é dele, e que ele diz o que deve prevalecer é a vontade dele e não a nossa? Como que está, irmãos, a vossa obediência no tocante a estas coisas? Não podemos andar mais como andam aqueles que vivem na dissolução das coisas deste mundo. As Escrituras diz que aqueles que estão em Yahushua, a nova criatura é. As coisas velhas da nossa velha natureza têm que morrer.
tem que desaparecer. A vida do verdadeiro adorador é uma vida de constante guerra espiritual contra a sua carne. Porque a nossa carne, ela milita de dia e de noite contra a vida do nosso espírito, para poder exercer sobre o nosso espírito um domínio através do pecado. Amados irmãos e irmãs, culto racional é um culto com entendimento. A igreja precisa ter entendimento para não se conformar com as coisas deste mundo. Porque o Espírito da verdade, chamado Yahushua, que fala conosco aqui nesta noite, ele quer nos transformar mais e mais, renovando o nosso entendimento e cingindo o nosso entendimento com a verdade. A igreja precisa da liberdade para que Yahushua possa transformar a tua vida na vida de um verdadeiro adorador. Porque uma vez que nós somos nascidos do Espírito do Altíssimo, nova criatura nós somos. E como novas criaturas, o Altíssimo, que é Yahushua na sua natureza divina, que é o Espírito da verdade que fala conosco aqui, ele quer nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos apresentar o nosso corpo como uma oferta de sacrifício vivo, sacrifício kadosh, puro e agradável ao Altíssimo nosso Criador. Há diversas pessoas que, por falta de conhecimento, infelizmente tais pessoas, elas não podem agradar ao Altíssimo. Porque o único meio de nós viver nesta terra agradando o Altíssimo é deixando de fazermos a nossa vontade para fazermos a vontade de Yahu que está nos céus. Igreja, Yahu, ele não nos chamou para a imundícia, mas para a purificação. Yahu, ele quer que nós estejamos conservando o nosso corpo em purificação e honra, vigiando e orando, para não cair em tentação diante daquilo que nós vemos, diante daquilo que nós falamos, diante daquilo que nossos comportamentos estão sendo manifestos através do nosso agir. O nosso corpo é o templo do Espírito do Altíssimo Yahu. O nosso corpo é a morada, é o tabernáculo do Yahu vivo que está em nós. Tudo que está em nós tem que ser puro. E esta pureza nós não podemos apenas mostrar ao Altíssimo Yahu somente quando nós nos reunimos dentro da congregação. Como que está o nosso temor diante do Altíssimo quando estamos lá no nosso trabalho? Quando nós estamos lá dentro dos nossos lares? Para nós que somos casados, quando nós estamos a sós com o nosso cônjuge dentro do nosso quarto? Como que está a pureza
do nosso espírito mediante as nossas obras. Quando nós não estamos diante dos olhos dos homens, mas inevitavelmente nós estamos diante dos olhos daquele a quem nós haveremos de tratar naquele dia. Todas as coisas são puras para aqueles que andam em espírito de verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que procura andar em novidade de vida, dando liberdade para que o Espírito de Yahushua o crie em verdadeira justiça e pureza de caráter. Se nós não demos liberdade para que o Espírito da verdade venha nos ensinar de que maneira nós devemos andar para agradar a Ele, de modo nenhum Ele poderá permitir que nós venhamos andar em comunhão com Ele. Quantas pessoas que estão há anos e anos pensando que estão vivendo para Yahu, mas não estão preocupados em fazer a vontade de Yahu. Aquele que é espiritual, ele discerne tudo muito bem, e de ninguém é discernido. Aquele que é espiritual é aquele que adora Yahu em espírito e em verdade. Temos que combater a força dos desejos pecaminosos da nossa carne através de obedecer aquilo que é a vontade do Altíssimo Yahu. E qual é a vontade do Altíssimo Yahu? A nossa purificação. Irmão, o que é que me faz purificar o meu espírito? Viver uma vida de oração. Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não olha e examina um assunto dentro das Escrituras? Observa se a vontade de Yahu está sendo manifesta dentro do teu coração com despertamento que revela a vontade dele. Irmãos, muitas pessoas querem conhecer e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina do Altíssimo Yahu, mas tais vidas não examinam as Escrituras. A palavra diz, irmãos, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas, disse Yahushua, que de mim testificam. As Escrituras vai testificar, as Escrituras vai revelar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Altíssimo Yahu, para nos ensinar de que maneira devemos andar para agradar a Ele. Porque Yahu, Ele não quer andar com um povo impuro de espírito, impuro de coração. Se nós andarmos pela vontade do nosso coração carnal, deste coração carnal procede as prostituições, as idolatrias, as feitiçarias, as mentiras, os enganos, as maldades, as malícias, as impurezas. Mas quando nós andamos em espírito, guiado pelo Espírito de Yahushua, que é o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, igreja, Ele vai nos guiar por um coração espiritual. O homem natural, ele é guiado pelo coração carnal.
O homem espiritual, ele é guiado pelo coração espiritual. O verdadeiro adorador é aquele que tem um coração espiritual. Ele tem um coração segundo o coração de Yahu. Yahu é espírito, o coração dele é espírito. É um coração espiritual. Yahu é a palavra. E a palavra que sai dele é uma palavra espiritual. Jamais iremos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade divina de Yahu, nosso Criador, se nós, igreja, não der liberdade para que o Espírito da verdade venha nos guiar em toda a verdade, para que Ele possa transformar o nosso entendimento pela renovação do nosso espírito, cingindo o nosso entendimento com a verdade. Irmão Edivaldo, os seus sermões é só mensagens que cobram a pureza de nós. Irmãos, as Escrituras dizem aos Hebreus, capítulo 12, verso 14: segui a Shalom com todos e a santificação, sem a qual nenhum de nós veremos a Yahu. Eu tenho que seguir a Shalom com o irmão Hermes, com o irmão Paulo, com a irmã Zenaide, com a minha esposa, com todos os que estão aqui. De nada adianta, irmãos, nós mantemos a Shalom com os irmãos se não tivermos conservando a Shalom com o Altíssimo Yahu. Aleluia. Todos os seguidores de Yahushua têm que compreender que desde o momento que nós tomamos a decisão de seguir aquele que é Espírito, nós temos que renunciar à nossa vida carnal. As coisas velhas da nossa antiga natureza já passaram. E se andarmos em espírito, em comunhão com Yahushua, nós vamos andar em novidade de vida. O pecado não mais reinará em nosso corpo mortal. Quem crê assim, diga aleluia. Temos que vigiar, irmãos. Temos que viver uma vida de oração. O rei Daúde, que chamamos de Davi, toda a nação Yashoru estava em guerra. E o rei, no momento que ele deveria estar na guerra, o rei estava se descansando, tirando um momento de lazer dele. Naquele momento que o inimigo viu que o coração dele estava desocupado, foi o momento que o rei Daúde, ele viu a nudez da mulher de um soldado dele. E aquilo que ele viu com os olhos dele fez com que ele transgredisse a vontade do Altíssimo. O que é que nós estamos vendo com os nossos olhos? Lembre-se, igreja, numa massa, um pouquinho de fermento leveda toda ela. Um pouquinho de malícia, um pouquinho de impureza vai contaminar o homem interior. Quem olhar para mim tem que ver um homem puro. Quem olhar para as irmãs tem que ver mulheres puras. O pecado não pode reinar em nosso corpo mortal, igreja, por todos os dias da nossa vida. Bem-aventurados seremos se nós combater por meio da emuná o pecado que quer reinar em nosso corpo mortal.
E esse pecado pode ser alimentado pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que apalpamos, pelo que sentimos, pelo nosso entendimento, pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento. E o Altíssimo está dizendo aqui: olha, eu usei o meu servo para trazer um apelo a cada um de vós pela minha compaixão, de que vós deveis apresentar para mim o vosso corpo como uma oferta viva de sacrifício, sendo este sacrifício um sacrifício vivo, kadosh, através de um viver com entendimento. Cultuar o Altíssimo não é só estar aqui reunido dentro desta casa de oração. O viver do verdadeiro adorador é um viver de espírito, movido pela verdade do Espírito do Altíssimo. Por isso que Yahushua disse que nós devemos orar sem... O que é orar sem cessar? É viver uma vida de vigilância. Se eu deixar de vigiar, eu vou pecar. Vigiando, muitas das vezes o pecado, ele tenta achar uma brechinha para entrar dentro do nosso coração, para tentar tirar a pureza do Espírito do Altíssimo que está no meu espírito. Igreja de Yahushua, não vos apresenteis diante de Yahu através de uma oferta imunda, impura. Sabemos que todos nós estamos sujeitos a pecar, e aquele que diz que não peca diante das Escrituras, ele é o quê? É mentiroso. Por isso que as Escrituras dizem: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vos hão de julgar a vós. Para Yahu, pecado é pecado, não tem esse negócio de pecadinho ou pecadão. Ele não quer que nós esteja pecando pecadinho, nem o pecadão, de forma voluntária. Pecou, confesse, deixe e abandona. Mas este pecado não pode ser voluntário. Pecado voluntário é aquele que você faz hoje, faz amanhã, faz depois, e ele te faz viver uma vida desenfreada no pecado, de maneira que o pecado passa a ter domínio sobre o viver dos irmãos. Então, igreja, seguir a Yahushua é viver uma vida de abnegação. Servir a Yahushua é deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade dele. E a vontade de Yahushua é a nossa purificação, sem a qual nenhum de nós o veremos naquele dia. Quem recebe esta palavra e de todo o teu coração vai vigiar e orar para não pecar contra a pureza do Altíssimo Yahu, diga aleluia. 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 Igreja, vamos em nome do Salvador Yahushua orar. Ó amado Salvador Yahushua, recebe a nossa eterna gratidão pelas palavras das quais trouxestes aos nossos corações por meio do teu Espírito. Tu és o Espírito da verdade que age em nós, por meio de nós, e que opera tudo em todos. Opera em nossos corações o teu temor,
ensinando de que maneira devemos andar para fazer não a nossa vontade, mas sim a vontade da Tua Alteza. Perdoa os pecados que temos cometido, reconhecemos que contra Ti somente pecamos, reconhecemos que não temos nos atentado com o máximo de diligência acerca da purificação dos nossos corpos. Ó, meu amo, que nasça dentro do coração dos meus irmãos e irmãs, de perto e de longe, o temor para Te obedecer e guardar os Teus mandamentos. Abençoa de uma forma especial a vida do Isaac, da sua namorada, a vida da Alenita. Oh, meu amo, visita a vida do Júlio e de toda a sua família. Cada uma destas vidas depende do socorro que vem das Tuas mãos. Tu és aquele que tem contemplado o sofrimento destas vidas. Eu peço a Ti que venha operar uma grande obra de salvação sobre a vida deles. Manifesta a Tua obra de salvação sobre a vida do Isaac, sobre a vida da sua namorada, sobre a vida do Júlio, sobre a vida da Alenita, sobre a vida da Isabela, do Eliezer. Opera, meu amo, grandes obras. Abençoa de uma maneira especial, meu amo Yahushua, a nossa ida ali na cidade de Franca, para que possamos ir ali alimentar estas ovelhas do Teu reino. Abençoa grandemente a vida desses irmãos, a vida da irmã Maria Dias, do seu esposo Marcos, das suas filhas, dos seus filhos, dos irmãos e irmãs que estão ali, meu amo, esperando uma palavra que possa ir de encontro a eles, para que eles possam se levantar. Assim, de todo o nosso coração, meu amo, nós Te agradecemos de toda a nossa alma estas palavras de vida eterna que veio ao nosso encontro. Em Teu nome, meu amo Yahushua, cura aqueles que estão enfermos, fortalece aqueles que estão espiritualmente fracos, que não têm tido força para vencer o pecado. Ó, meu amo Yahushua, limpa as nossas mãos, purifica os nossos corações, cria em nós um coração de verdadeiros adoradores e afasta de nós toda conformidade com este mundo, toda conformidade com o pecado. Em Teu nome, meu amo Yahushua, humildemente nós Te pedimos e Te agradecemos, hoje e sempre. Aminal, meu amo Yahushua. Aminal, igreja. A Shalom celestial do Salvador Yahushua, o Rei eterno, aquele que virá para buscar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Que a Shalom de Yahushua